Quando eu volto do Moreno, eu volto todo hippie, né? Cabeludão, barbudão, de colar, vivendo toda aquela liberdade, aquela intensidade de emoções. Eu chego no Brasil, tem uma cartinha. E essa cartinha que no fim mudou minha vida, pelo menos naquele momento, que era uma carta da aeronáutica. Nós estávamos na ditadura e eles exigiam que todos os recém-formados, se eles estivessem precisando dos serviços dessa pessoa, dessa especialidade, que a minha seria a psiquiatria, eles convocariam compulsoriamente. Bom, não preciso dizer o que aconteceu comigo, né? Sei que nos finais de semana eu ia chorar de angústia de estar vivendo dentro dessa vida militar que não tinha nada a ver comigo, muito menos naquele momento de tanta intensidade e liberdade. E aí eu começo a trabalhar, faço minha residência, meus estágios, e meu consultório vai aumentando, e a partir de um determinado momento eu passo a trabalhar com essa questão do homem e da mulher através dos atendimentos de adolescentes e de famílias. Chega um momento onde eu recebo uma carta, que a minha correspondência era muito frequente com a Zerca, e ela me diz: estamos vendendo o Instituto Moreno. Bom, aquilo me pegou. Eu que estava sempre dizendo: bom, um dia eu volto, eu disse: eu vou voltar. E eu voltei para a última sessão do Instituto Moreno. Era um grupo muito pequeno e nós fizemos lá, além das nossas sessões, a sessão de despedida do Moreno, do Instituto Moreno. Então tinham todas aquelas marcas no chão, de todos aqueles elementos mais que dizia, a gente olhava e dizia: poxa, quanta história não tem aqui nesse tablado, nessas paredes, que esse ambiente não ouviu e não acompanhou da vida de tanta gente do mundo todo. Bom, justamente nessa vez eu parei em Nova York e fui jantar com o Jonathan, que morava em Nova York. Ele me mostrou um texto, que é um texto do Journal, que era um texto publicado de uma autobiografia do Moreno. Ele disse: eu editei, editei. Eu disse: mas como? Eu não acredito. Por que isso não é um livro? Ele disse: a gente não conseguiu algum editor que pudesse publicar. Como eu já tinha começado a trabalhar essas questões do gender e eu estava em andamento com o meu primeiro livro, eu disse: se eu estou lá como editor, eu vou tentar conseguir que se publique essa autobiografia. Bom, passou o tempo, eles me deram essa autorização, claro, por escrito, tudo bem formal, e disseram: se eu conseguisse, eu consegui. E aí comecei a escrever, mas concomitante a isso eu comecei o meu primeiro livro, que é o Masculino e Feminina, né? Esse primeiro livro, justamente eu convidei para o lado, quem conhece, é um livro que tem dois lados. O lado da mulher, quem conhece sabe que é o prefácio da Zerca. E ela escreve o prefácio e tal. E ela até diz: poxa, mas que bom, né? Muito obrigado, tal. Eu escrevo o segundo livro, que é do Homem Adolescente. Aí acho que ela não se aguentou e eu tenho essa carta que ela diz: mas eu não estou entendendo, você tem tanto tempo para escrever esses livros, e aquela autobiografia que eu e o Jonathan te demos? Foi uma puxada de orelha, porque na verdade eu não conseguia terminar esse livro. Era um livro da minha vida, era um contato, era um momento histórico e muito profundo. Era muito difícil eu terminar esse texto e dizer: bom, terminei essa tarefa. Bom, aí
Na verdade, eu comecei a colecionar uma série de coisas. Eu tinha trazido lá do Moreno. Num dos dias que eu fui visitar o Moreno, visitar um amigo que trabalhava lá na secretaria, e ele, olha, umas caixas no chão, empilhando coisas. Eu disse, o que é isso? Ele disse, a gente está jogando fora. Vocês não imaginam esse jogar fora o que era. Eram livros do Moreno, eram fotos do Moreno, eram cartazes do Instituto Moreno, coisas que eram dele e que eles tinham que limpar quando se faz uma faxina, né? É assim que a gente faz. Aí ele disse, se você quiser, pode pegar. E eu não sabia que eu estava pegando relíquias. Então hoje esse acervo que eu tô mostrando aqui, muitas são de propriedade direta, particular do Moreno, né? Que ele assina, então, tem lá personal copies, tem livros que ele corrige, manuscritos, né, que ele corrige. Então isso foi o começo desse acervo junto com os meus livros, e depois de algum tempo eu consegui publicar, fiz essa autobiografia e fui fazer minha tese, o meu mestrado lá no Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Bom, eu fiz esse trabalho, publiquei minha tese, primeiro apresentei e voltei a escrever. Continuei a escrever a respeito dos homens, que era um dos focos do meu trabalho, o foco principal, na verdade, naquela época, mas eu já estava trabalhando com as mulheres. Eu fazia os grupos de homens e de mulheres em separado para depois promover o encontro dos dois. E eu comecei a escrever outros livros, depois desse de Homens e Suas Máscaras, Homens Sem Máscaras, eu escrevi livros de relacionamento, relação homem-mulher, os bastidores do amor, que fala do sequestro emocional, nas relações. Aí eu disse, bom, agora eu preciso escrever só sobre as mulheres. Escrevi só sobre as mulheres e mais recentemente eu voltei a escrever sobre os homens. Então, esse trabalho todo, ele está permeado pelo psicodrama o tempo todo. Então, todas as sessões que eu promovo nos grupos, dirijo, tudo que eu ensino a respeito do gender group é relacionado ao psicodrama. O psicodrama é a base desse trabalho. É claro que eu uso outras abordagens, como a psicologia transpessoal, mas a minha visão das cenas e tudo que a gente articula em cada etapa da sessão, todas as sessões têm a formatação de uma sessão psicodramática. Hoje o meu trabalho com terapias individuais, elas também têm essa noção da cena psicodramática sempre, e da possibilidade de inversões de papéis, de poder se colocar no lugar do outro, se ver através dos olhos do outro e poder haver essa intensificação da possibilidade de uma relação télica mais do que uma relação transferencial. Relação télica é aquela que os dois são simétricos. A relação entre as duas pessoas, que é o que eu promovo também como uma possibilidade da relação do homem com a mulher e a mulher com o homem, é essa simetria. Isso já começou lá atrás. Quando eu voltei a primeira vez do Moreno, eu estava chegando, o psicodrama era totalmente influenciado
pela linha do Bermudes, que é quem dava formação para todos, e o Fonseca me chama para o consultório dele para eu contar da experiência. Ele sabia que eu tinha ido, ele convidou os colegas e eu comecei a contar o que era o psicodrama moreniano. Todo mundo podia ser qualquer coisa nessa sessão. Então, o diretor num dia, ele podia ser no dia seguinte o protagonista, que podia ser o ego auxiliar, que podia ser só a plateia. Existia essa troca de papéis no grupo, e uma vez até a própria Zerka foi fazer uma sessão e trabalhar a relação dela com o Moreno, alguma discussão que eu me lembro. Então, vocês imaginem a gente poder estar vendo isso e aí sim aprendendo o que é uma troca, um compartilhar. Esse termo compartilhar não existia. Eu trouxe, quando eu contei que existia o sharing, as pessoas diziam, mas o que é mesmo esse sharing? Que hoje a gente usa compartilhar, porque todo mundo entendia que o final de uma sessão eram comentários. Os pacientes falando dos outros pacientes, todo mundo comentando, e não é. Justamente o sharing era o que acontecia com cada um a partir daquilo que ele viveu assistindo aquele protagonista. Então o protagonista recebia do grupo um feedback que não era uma análise dele, era um feedback onde ele dizia, ele escutava que pessoas do grupo viviam exatamente as mesmas, ou viveram exatamente as mesmas coisas que ele tinha trabalhado lá. Então, eu acho que a partir disso, desse momento, a vinda do Bustos começou no Brasil, ele começou a aparecer mais frequentemente, até que ele se instalou e foi um dos meus grandes professores, porque logo que ele chegou aqui no Brasil, eu comecei a trabalhar minhas questões em vários settings, e aí o psicodrama finalmente, para mim, se aproximou do que era o psicodrama moreniano. Claro que com as suas características do Brasil e com as possibilidades, porque uma coisa é a gente poder estar indo num consultório e fazer a terapia e vai embora, e outra coisa é como existia lá, né? Que o psicodrama era desde a hora que a gente acordava até a hora que a gente ia dormir, que eram em todos os momentos do dia e da semana sem parar. É sempre essa experiência é justamente o que o Moreno queria. O Moreno propunha a questão do tratamento da sociedade através da sociatria. Era o estudo dos grupos pela sociometria e que a sociedade pudesse se tratar através do tratamento das relações, do cuidado com as relações. E isso é o que a gente vivia lá. No momento que eu passei a estudar essa questão do homem, da mulher, do masculismo e do feminismo, eu fui chamado para um evento, que seria o evento do lançamento do livro da Rosemary Muraro. Esse lançamento era num teatro muito grande, com uma população enorme. E eu disse, olha, eu consigo trabalhar com a plateia, eu não consigo fazer uma palestra, que é o que eles tinham me chamado. E eu trabalhei com 800 pessoas, fazendo vivências, fazendo essa noção do que existia dentro de cada um a partir do tema lá, que era do livro. Depois disso é que eu comecei a minha carreira de escritor, que eu nem sabia que eu ia ser escritor. Me chamaram para escrever o primeiro livro, que era o Masculino e Feminino, e depois, na sequência, a minha vida foi indo e esses meus estudos, aprofundando mais a questão da psicologia,
masculina, do desenvolvimento emocional masculino, da mulher, as necessidades, as vicissitudes e das relações homem-mulher, elas foram a base de tudo que eu sou hoje. Então, sem dúvida, o que eu sou como pessoa e o que eu sou como profissional é a partir da minha história com o psicodrama, e eu devo tudo ao Moreno mesmo.